Gente, a minha convidada de hoje, multimídia, uma grande comunicadora, a minha amiga querida Mônica Salgado, está no ar aqui no Talk da Dri. As redes sociais acho que ajudaram muito nesse processo de descortinar alguns processos, algumas coisas que ficavam nos bastidores e que hoje as pessoas têm voz. Eu acho que a gente está se reinventando o tempo todo, né? E fazer 40 anos para mim colocou muitas coisas em perspectiva. Oi, gente! Hoje eu recebo aqui Mônica Salgado, uma das maiores comunicadoras do Brasil. Mô, obrigada por participar. Eu agradeço a apresentação também, que honra, você é maravilhosa, né? A Obrigada. Mônica, né, já passou pela Glamour, Vogue, né? Ela é uma mulher, assim, incrível, uma super mulher, né? Me fala um pouquinho da sua trajetória. Mãe, né, é casada com o Afonso. Me conta um pouquinho, Mô. Dri, eu sou jornalista, né, de formação, me formei, oh meu Deus, lá no ano 2000, já faz mais de 20 anos, que eu atuo, né, comecei ainda na faculdade, mas acho que a minha grande guinada, assim, profissional, que acho que foi um dos passos mais importantes que eu dei, que ajudaram muito a formar essa Mônica que eu me tornei, foi a minha ida para a Vogue, que foi em 2007, Eu comecei na Vogue como editora de projetos, aí depois fui redatora-chefe, aí depois quando veio o projeto Glamour para o Brasil, que é um título internacional, que está lá fora já há muitos anos, a essa altura, há mais de 80 anos. Quando a gente trouxe esse projeto para o Brasil, a editora trouxe, eu dirigi, né, ajudei a conceituar o projeto, dirigi por 5 anos a Glamour. Aí depois da Glamour, que eu saí em 2017, eu fui pro video show, aí eu tive uma experiência em TV aberta, que foi muito legal, fazendo uma coisa muito diferente, que era entrevistando celebridades com o celular. Você tem aquela disciplina para cuidar da pele? Não aquela disciplina, já os produtinhos, os cuidados hidratantes, eu sempre esqueço. Protetor solar, esqueço muito. Os dermatologistas agora estão se remexendo na poltrona. A minha, então, vai me mandar mensagem em 3 minutos. E aí, desde então, eu tô no meu projeto solo, na minha carreira solo, eu faço consultoria, eu faço produção de conteúdo para as minhas redes sociais, eu faço palestra e eu tenho colunas também em jornal, eu tenho coluna tenho um podcast também na Jovem Pan, enfim. Hoje em dia a gente não faz uma coisa só. É uma grande né? mulher, gente. A gente não, mas a gente vai abraçando ali, uma coisa só parece que não satisfaz, você tem que... Na sua transição, você foi uma misturar. visionária, né, no Glamour, quando você trouxe para o digital. Né? Como que foi isso? Como que você teve esse olhar rápido? Porque você foi uma mulher que trouxe, né, a Glamour para o digital, você colocou as influenciadoras, acho que foi a primeira revista foi a primeira que colocou... revista internacional. Que colocou uma influencer na capa, né? Me fala um pouquinho. Esse processo foi muito orgânico, na verdade, porque quando a gente nasceu, quando a revista nasceu, a gente nasceu praticamente junto com o Instagram, que é uma rede social que serve muito bem, né, aos nossos assuntos femininos, moda, beleza, estilo de vida, porque é uma rede social baseada em imagem, né, em troca de imagens. Então a gente nasceu praticamente junto. A gente não teve que se adaptar, entendeu, Adri? Eu acho que assim, os outros veículos passaram por um processo de adaptação porque eles já existiam e eles já performavam sem as redes, né, sem o universo digital. A gente já nasceu inserida nesse universo, a gente já nasceu pensando o título multiplataforma. Então a Glamour, eu acho que foi um veículo visionário no sentido de ter nascido junto com esse fenômeno, já ter percebido o mundo com essas figuras que estavam revolucionando a comunicação dentro, e ter de uma maneira muito saudável e muito natural, eu acho que inserido também no seu cardápio, vamos dizer assim, de oferta para os leitores, alguns pontos muito importantes na comunicação que essas, então, blogueiras estavam ensinando pra gente. Agora me fala, Mônica, mãe, né? Mãe, como que você consegue lidar com o trabalho, com o marido que... é um cantor, né? Como que a Mônica... Tá sofrendo essa pandemia também, tadinho, com os shows todos, que não voltaram ainda, né? Ainda, enfim, é realmente uma área, claro, todas as áreas foram atingidas, mas sem dúvida as pessoas que trabalham com eventos sofreram especialmente porque ainda não tem uma previsão exatamente de quando esse ramo vai voltar. Mas, bom, meu filho, eu tenho só um filho, duas cachorrinhas, uma acabou de ir pro céu dos cachorros,
Mas eu tenho outras 2 cachorras e um filho humano, que é o Bernardo, que vai fazer 10 anos. Então ele nasceu muito num momento profissional meu muito efervescente, assim. E nos primeiros 5 anos dele de vida eu realmente trabalhei muito, e eu tenho um marido excepcional, um pai excepcional. É uma família linda. Eu morro de ciúme, inclusive, porque eu acho que assim, ele e o filho estão num grude, naquela fase do grude. Que delícia, né? É muito bom, mas eu morro de ciúme de vez em quando, viu? Confesso. Mas ele foi um super pai, então nesse momento em que realmente eu estava ausente e eu viajava muito a trabalho, eu tive um marido que segurou todas as pontas e que sem esse suporte, dificilmente eu poderia trabalhar e me entregar tanto para o meu lado profissional, porque só pude fazer isso porque eu tinha realmente a garantia de que em casa estava tudo lindo. Isso é super importante e isso fez muita diferença para eu me tornar quem eu sou hoje, por eu ter conseguido conquistar tudo que eu queria conquistar. Nessa pandemia, você está arrasando. Você acha? Ah, isso é demais. É assim, a Mônica, ela tá divertida, né? Tá mostrando a realidade, tá leve, tá gostoso. Conta o que você mudou e você se reinventou, né? Nesse momento tão difícil que todos nós estamos passando, né? Então, eu acho que a gente tá se reinventando o tempo todo, né? Isso é uma coisa que eu tô aprendendo, assim. Eu tô com 41 anos e fazer 40 anos pra mim colocou muitas coisas em perspectiva. Eu fiquei muito reflexiva. Fiz muita terapia, estou fazendo muita terapia ainda, porque eu acho que esse processo de reinvenção ele é constante, ele não para. E ele vem muito à tona, e é óbvio que ele não para desde o dia que a gente nasce, mas ele fica muito evidente pra gente quando a gente decide fazer uma transição, né, de carreira. Graças a Deus, na minha vida pessoal, eu não precisei fazer transição, mas tem gente que passa por separações doloridas, divórcios, perdas. Não foi o meu caso, mas quando a gente decide fazer uma transição de carreira, não deixa de ser um luto de alguma forma. Você está deixando para trás partes importantes de você para seguir um novo caminho. Mônica, saiu na mídia um assunto muito sério sobre assédio moral, numa editora onde você trabalhou. Fala um pouquinho sobre isso. Sim, Adri, na verdade, a gente viveu ali, de alguma maneira, era uma empresa que de alguma maneira tinha uma cultura tóxica, né? É claro que normalmente isso vem de cima para baixo, né? E se existe com a conivência de uma chefia, tem toda uma hierarquia que ou é conivente ou desconhece o fato. Não era o caso, infelizmente, desse assunto que a gente está falando. Então, assim, quem trabalhou ou trabalha ou viveu essa experiência, que era muito mais comum, felizmente, no passado do que hoje realmente esse tipo de modelo de gestão, de liderança não cabe mais, e os fatos acabaram de provar isso pra gente, porque essa pessoa foi afastada, enfim, pediu para sair, para se dedicar a outros projetos, assim é a versão oficial, mas esse tipo de figura e esse tipo de liderança não se sustenta mais, porque felizmente é isso, o mundo mudou. As redes sociais acho que ajudaram muito nesse processo de descortinar alguns processos, algumas coisas que ficavam nos bastidores e que hoje as pessoas têm voz para poder trazer à tona. E, de novo, hoje não se comporta mais um tipo de líder que fica ali no alto do seu trono, com mandos e desmandos, com humilhações públicas, extraindo o pior ali de cada pessoa na sua equipe. E a questão do assédio moral, eu acho importante sempre a gente pontuar, reforçar, Adri, que é o seguinte, o líder também é humano. O líder também tem problemas, o líder também pode eventualmente te dar uma resposta atravessada ou não responder o seu bom dia, não sei, porque é todo mundo humano e as pessoas são passíveis de falhas e de erros. E se você vive numa empresa de cultura tóxica, você provavelmente vai reproduzir aquele comportamento de maneira automática, mas ainda é um assunto muito tabu. Eu acho. Ainda é difícil para as empresas virem à tona para falar sobre isso, ainda é difícil as pessoas questionarem esses comportamentos. Eu ainda acho que a gente tem um longo caminho, que bom que ele já começou, mas é um longo caminho a ser percorrido até esse tipo de coisa realmente virar proibida mesmo, assim, proibida com P maiúsculo, com todas as letras garrafais, porque realmente não se pode aceitar. E você sofreu bastante, né? Você fez algum
tratamento? Né? Assim, terapia sempre na vida, mas eu lembro de momentos especialmente estressantes, de ter que tomar remédio, porque a ansiedade, a pressão eram muito extremas. E eu vejo, assim, eu vejo o eco que essa decisão, que essa entrevista causou no mercado, de pessoas que vieram até mim. Então eu acho que é muito positivo que as pessoas hoje realmente estejam mais acordadas para esses E qual a dica, o que você fala para essa pessoa que sofre isso hoje numa empresa, né? E tem medo, porque muitas pessoas têm medo de falar, até de perder o emprego, de né? retaliação, sem dúvida. Olha, as empresas sérias, hoje em dia, elas têm uma ouvidoria, elas têm um compliance, então as empresas sérias têm um RH que funciona. Então, assim, você tem uma linha direta, você tem que ter a quem recorrer. Em casos de abuso, você tem que... Existe um medo da retaliação? Existe, eu imagino que ainda exista, né, em muitas companhias, mas é o único fio de esperança, é a única ferramenta corporativa a qual a gente pode recorrer. Então, que seja ela, que você recorra, que você exija os seus direitos de ser mantida a sua identidade em sigilo, quando for o caso, porque isso é um direito que você tem também dentro da companhia, e você faça valer os seus direitos de ser humano, de cidadão, de funcionário, de ser tratado com respeito, né? Agora, amor, vamos falar de moda? Vamos! Qual o seu olhar hoje para a moda, porque ela está transformando para o digital? O que a Mônica vê essa mudança, essa transformação da moda? Eu acho que a moda ela tá caminhando, acho que tem muitos parênteses que dá pra gente abrir, né, nesse tema da moda hoje. Eu acho que a moda tá caminhando, porque é isso, a gente sempre fala que a pandemia acelerou alguns processos que já existiam. São vários, Adri, você como empresária do ramo, você sabe. Então, toda a questão da transparência dos seus processos de produção, né? Então, assim, o seu cliente já estava querendo saber como é que você produz, Adri, quem costura suas roupas, de onde elas vêm. E eu acho que isso acabou sendo muito acelerado pela pandemia, né? A gente quer saber o que a gente está consumindo, a gente quer saber a origem dos produtos e a origem humana também, né? O caminho que esse produto percorre até a gente comprar. Acho que a gente está valorizando mais o nosso dinheiro, então até por isso a gente está exigindo entender quais são essas empresas que a gente está contribuindo. Você é dona do seu negócio, mas você também é consumidora, você sabe disso. O que tem por trás dessa empresa, quais são os valores dessa empresa, quem é a dona, o que ela faz, no que ela acredita, ela é religiosa, ela é casada, ela, às vezes, até suas preferências políticas. Então, eu acho que esse processo de escolha do consumidor, ele está cada vez mais complexo, o consumidor está cada vez mais exigente e acho que isso é um caminho sem volta, né? A gente não vai mais consumir cegamente produto pelo produto, né? Então a gente quer um valor, a gente quer um propósito, a gente quer saber todo o esqueleto humano, social, sustentável, ecológico que está por trás daquele produto que a gente consome. Me dá uma dica, né, para essa pequena empreendedora que quer colocar sua marca no digital. O que você fala? Dá uma dica para elas, o que elas podem fazer, elas que estão começando agora. Eu acho muito boa essa pergunta, porque muita gente me pergunta mesmo, né? Primeiro que assim, não é mais uma opção não estar ou não estar, você tem que estar, isso é fato. E assim, o lado bom disso tudo e da concorrência quase infinita que a gente tem nas redes sociais, né? Porque antigamente você conseguia mapear a sua concorrência de um jeito mais preciso, mais objetivo. Hoje em dia tudo concorre com tudo. Mas o lado bom disso é que você tem muitos exemplos, muitas referências para seguir online. Então, se você tiver um pouco de curiosidade e também de trabalho duro, porque não pense que as coisas são orgânicas, que ela postava uma coisa, nossa, viralizou, meu Deus. Acontece, obviamente, mas tem um trabalho duro por trás, as coisas não são mágicas, né? Então, se você se esforçar e se você começar olha, mapeia, né, quem faz o que você faz, na área que você atua, o que as pessoas têm feito de bom. E não espere ser perfeito para fazer. Eu acho que o maior erro que as pessoas hoje elas têm nas redes sociais é que elas esperam a perfeição, elas esperam um nível de excelência. E assim, feito é melhor que perfeito. Essa frase é um clichê, mas ela é muito real. Faça, apenas faça. Se você não fizer, você não vai entender que resposta que você tem, você não vai entender quem é seu público, você não vai entender quem quer te comprar. Então assim,
faça. Parabéns, Obrigada, Adri. Adri, Obrigada, muito viu? feliz Você é de estar incrível, aqui. maravilhosa. Te agradeço muito. Desejo todo sucesso para você, porque você merece. E continue trazendo muitas alegrias no nosso dia a dia, viu? Eu fico te acompanhando e adoro a sua energia, o seu amor, a sua família. Ai, tá? Adri, eu te Tudo de agradeço bom. muito. Quero dizer que você não conquistou tudo que você conquistou à toa. Ninguém conquista esse pequeno império fashion que você conquistou à toa. Então, parabéns. Obrigada. E essa admiração que você tem é recíproca. Eu também te admiro muito e te desejo todo sucesso. Um prazer estar aqui hoje. Obrigada, viu? Obrigada, gente. A minha conclusão de hoje é assédio moral. É um assunto muito sério. Se você já passou por isso ou está passando, não se cale.